nome é Maria Otília Temudo Inglês Andrade. Nasci na Conda, aos 27 de outubro de 1955. Aos 2 anos, fui viver com os meus padrinhos para Gabela, onde fui criada até os 20 anos, até casar. Sou mãe de 2 filhos e 6 netos. Fui criada numa fazenda. Até os 6 anos estive na Gabela, depois fui para a fazenda, fiquei até os 18 anos. Estudei na Gabela, todos os dias de manhã vinha para a Gabela e à noite voltava para a fazenda. Fiz o curso geral de Administração e Comércio, depois fui trabalhar com o Mário Cunha, como escriturária. Passando um ano casei com o Horácio Luís Gonçalves Andrade, também da Gabela, já é falecido. Em 1975 fui para Portugal, com a guerra, fui para Portugal, vivi lá 9 anos. Fiz de tudo um pouco para viver, mas não gostei muito, queria vir para a minha terra e voltei. Mesmo estando em guerra, voltei. Quando cheguei a Luanda, fui trabalhar para Armazéns do Minho, na Baixa de Luanda. Trabalhei durante 5 anos nessa empresa, depois passei por uma empresa de desinfestação, a Staff, depois passou a Carmac, depois fui trabalhar para a Transmar, que era uma empresa de pesca. Aí via-se os peixinhos. Aos 41 anos estava a ajudar a treinar com o meu segundo marido, já tinha morrido o primeiro, já era viúva do primeiro. Estava a treinar para a seleção angolana de vela, ajudava a dar os treinos. E aí, andando de barco, meu marido estava a dar o treino e vinha num barco a vela. E pediu-me: Maria Otília, queres vir comigo? E eu passei para o barco. E ele passou para o barco a motor. E eu fiquei no barco sozinha. E eu perguntei: como faço agora? Ele disse: deve-me dar a explicação, e começou a aprender a navegar. Assim comecei a ir para o mar. A dar os treinos de vela, às vezes havia falta de peixe, de alimento para os velejadores, para os atletas. Então eu resolvia ir pescar, mas pescava aí perto da ilha de Luanda. Depois comprei um barco, tinha um senhor que tripulava o barco, o mestre do barco, e ia pescar e eu vendia o peixe. E ele faltou, foi caçar. E eu digo para o meu marido: eu vou. O marido olhou para mim e disse: vai. E fui. E assim comecei a pescar. Pois ele não queria que eu andasse a pescar sem saber, deu-me um curso de mestre de pesca de alta e costeira, fiz o curso, aprendi tudo e comecei a pescar todos os dias, todas as terças-feiras ia para o mar e regressava à sexta. O peixe capturado era vendido aos supermercados. Vendia a Shoprite, o Biguane, a Casa dos Frescos, o Queiro, vendia a todos. O último que eu vendi antes de vir para aqui foi para a RPA. Para preparar para ir para o mar, primeiro temos que abastecer o barco com gasóleo, preparar a alimentação, porque quem vai ao mar a via sem terra,
ir comprar sardinha, porque eu fazia pesca à linha e para pescar tinhas que pôr no anzol. Eu só pescava com anzóis, não pescava com rede. Tinha que pôr no anzol a isca. A isca era feita de sardinha, da lambula. Era preparada, era cortado um filetinho. Quanto mais bonito, melhor, para enganar o peixe. Tem que pesquisar. Em Luanda, para começares a pescar, tens que andar uma boa distância para apanhar peixe de qualidade. Em geral, começava a pescar aí na Barra do Dande e ia até, às vezes, a Mosserra. E tinha que fazer a pesquisa, comecei a fazer pesquisa. Tem que pesquisar por quê? Porque o peixe só anda onde tem pedra, só vive onde tem pedra. Então tinha que pesquisar os sítios que tinha pedra no fundo do mar, com a sonda, marcava no GPS, depois ia lá. O mar passava, quando o peixe então estivesse a comer, as horas passavam muito rápido, a gente ia pescando, começava a pescar em geral às 6 da manhã, quando o sol estava a raiar, ele começava o peixe a picar. E às vezes até os pungos comiam à noite. Então quanto mais peixe tu tiravas, mais depressa o tempo passava, era muito bom. Tem saudade? Sinto saudade. Dorme-se, porque a gente dorme dentro do barco, a gente não sai dentro do barco. O barco tem que ser ancorado, tem uma âncora, é lançada a âncora ao fundo do mar, prende, a âncora prende lá no fundo e o barco fica fixo, fica parado, ele balança. A gente dorme no balancinho, os bebês também dormem no balanço e gostam, nós também gostamos. Quando ele toca no peixe, a gente tenta ferrar o peixe para o anzol entrar na boca dele e a gente ferrar. Depois vai puxando, tem que ser puxado com calma para não arrebentar a boca e não perder o peixe. E a gente sente quando está a puxar se o peixe é grande, se o peixe é pequeno. O cachucho pescava bem, mas para pescar cachucho já tinha por uma área mais funda, nos 75, 80 metros de profundidade. A garopa e o pungo, menos. O pargo mulato, nos 50 metros, a mais 50 metros, era difícil apanhar o pargo mulato e a corvina branca. A corvina preta já era nos 80 até os 115 metros. E os chernes. As garopas é que eram apanhadas em quase todas as profundidades. A murianga, que era a garopa que a gente pescava mais. Um dia, saí de casa, ia ser 15h30 e naveguei até o Pica-Pau. Tem uma zona do mar que a gente chama o Pica-Pau. Quando cheguei, já eram 19 horas, ancorei o barco. E quando eram aí umas 22 horas, levantei-me e fui ver a linha se tinha peixe. Puxei um pungo. Lanço novamente outro pungo. Acorda o pessoal, meninos, o pungo está a comer. Quando era 1 da manhã, eu tinha um barco cheio de peixe. Cheguei à terra, liguei para o meu marido e disse: Jorge, pedi para me irem buscar. Ele disse: mas o que é que se passou? Se não passou, tem o barco cheio. Estás a gozar? Tinha o barco, tinha apanhado 61 pongos e o mais pequeno tinha 16 quilos. Triste não. Houve um dia que estava ancorada e o barco tinha que estar sempre iluminado para os outros barcos darem conta onde o barco está ancorado e desviarem. Então, uma luz, vejo o moço a levantar
E ele diz, mãe. O sinal, eu quando olho, o barco já vinha mesmo na minha direção. Ainda roçou, ainda fiz o mayday, chamei pela rádio, mas ele bateu, agarrou-me o cabo da âncora e rebocou-me. Mandei cortar e seguiu das 4 da manhã até às 6 da manhã. Às 6 da manhã tentei ultrapassá-lo para tirar a matrícula, ele parou e disse, não problema. Eu tirei a matrícula, quando cheguei, tinha andado muito atrás dele, gastei combustível. Então, quando cheguei à terra, ligo para o marido, digo, manda-me combustível. Ele diz, Maria Otília, tu nunca deixas acabar o estoque de combustível, o que é que se passa? Eu disse, eu conto-te quando chegar em terra. Ele disse, não, tens que me dizer o que é que se passa. Depois eu disse o que é que se tinha passado. Quando eu cheguei, ele mandou o combustível, por uma chata, que nós tínhamos uma chata de apoio, mandou o combustível e foi logo participar. Era uma empresa francesa, o barco era da empresa, e eles abarroaram, ou vinham distraídos, ou abarroaram de propósito a embarcação. Então, depois pagaram os danos, tiveram que pedir desculpa e foram expulsos de Angola. Eu acho que todos respeitam-se uns aos outros, principalmente os da pesca artesanal, que é a minha pesca. Eles respeitam todos, as pessoas têm receio. Nunca tive nenhum problema, tirando este que aconteceu, nunca tive. Quando tinha uma avaria, fazia o mayday, era socorrida. Muitas vezes vim de reboque em outros barcos, dessas embarcações grandes de transporte. Vinha para Luanda rebocada. Mayday. Aqui fala Maria Otília, está na embarcação, dou o nome da embarcação, nas coordenadas tal, o barco estiver, por favor, a passar junto desse sítio, mayday. Então fica mayday, quando a gente faz o mayday, é um pedido de socorro, as embarcações todas têm rádio, ficam no canal 16 e ninguém pode entrar no canal 16 a não ser para prestar socorro. Se quiserem falar, tem que mudar de canal, porque o canal 16 é o canal internacional. E quase sempre eu tinha sorte, ou meu marido dizia que era para ser senhora, era sempre socorrida, fosse de dia, fosse de noite. A legislação pesqueira é boa, só que não é cumprida. Por quê? Porque as embarcações de arrasto e as grandes embarcações não devem pescar a menos de 50 metros de profundidade ou 10 milhas da costa, senão estão a prevaricar. As embarcações artesanais é que podem pescar nesta área. A pesca artesanal só pode ser exercida por nacionais. Estrangeiros não podem exercer a pesca artesanal. A pesca artesanal é feita com linhas e às vezes com redes, mas não é permitida a rede porque às vezes as redes ficam no fundo do mar e prejudica a pesca. Só a pesca de pelágico, que é a sardinha ou o carapau, é que pode ser redes, pode ser pescado com rede porque as redes não vão até o fundo. Com chatas pequenas, com os barcos, vão até aos 8, 10 metros no máximo. E quando é pesca a linha, pode ser feita em qualquer profundidade, apesar que deveria ser só até aos 80 metros. Mas às vezes a gente não apanha o peixe nos 80 e vai até aos 115. Mas também mais de 115 também já não tem peixe. Porque já está muito fundo, está muito escuro o peixe. Deve haver umas espécies que pescam, eu nunca apanhei. A pesca pelágica, que é a sardinha, carapau, a espada, é um peixe que anda só em cima da água, ele não vai ao fundo. E o peixe de fundo é no fundo, então deve ser pescado com anzóis. Vários anzóis, é feita uma pargueira, tem um anzol maior embaixo, a seguir vai diminuindo o tamanho dos anzóis. A poluição no mar pode ser feita no mar
pelas empresas de petróleo, que pesquisam petróleo, ou petroleiros que podem derramar petróleo. Porque a poluição marítima, em geral, é feita na terra. Cada vez que atirar qualquer coisa ao chão, deve pensar que vai chover, a água vai arrastar aquele lixo, esse lixo vai para o mar. Mas o mar não fica com o lixo. O mar fica 3 dias com o lixo, no 3º dia devolve tudo à terra outra vez. Por isso temos que ter as praias todas limpas. A minha primeira filha é pescadora. Ela é que vai a conduzir o barco. Faz 3 ou 4 dias no mar. Peixe grosso, com confus, com arroz, com qualquer coisa, ou massa. Peixe grosso. Ela mesmo que vai pescar. E ela é que vai a conduzir o barco. Eu comecei a pescar em 1999 e larguei a pesca em 2019. Não, tem que ter uma licença. Tem que ter uma licença, tem que tirar uma licença ou de pesca artesanal, ou de pesca industrial, ou semi-industrial. E nas licenças explica o que é que a gente tem que fazer. Porque a semi-industrial e a industrial não pode pescar em pouca profundidade. Deve sempre pescar para lá das 10 milhas. E eles não fazem isso. Eles durante o dia andam na zona permitida, à noite entram para a costa. Às vezes tem barcos, eu via muitos barcos que de certeza absoluta que não tinham autorização de pesca nacional. Às vezes tinham a bandeira nacional, mas não eram nacionais. E o nacional, poucos têm possibilidades de ter uma embarcação de uma envergadura daquelas. Em geral é a pesca artesanal e a semi-industrial. E a semi-industrial quase sempre é o peixe, o pelágico que eles apanham. Esses sim são nacionais. Agora os grandes barcos, só se for dos grandes dirigentes também. Nós aqui baixinhos não. A fiscalização ela funciona, mas para apanhar um barco desse é preciso estar no mar, está a andar, eles têm radares, os barcos têm radares e se aproxima um barco, ele detecta. Então, se aproximar o barco da fiscalização, ele detecta que vem um barco, então foge do sítio onde está a prevaricar. Então, fica difícil a fiscalização, só se apanhar sem querer. Assim, eu participar, a fiscalização que está um barco a prevaricar e eles conseguirem chegar lá, é muito difícil. Então, eu só consegui uma vez, liguei para a base de terra e pedi 5 filtros para o barco. Mas então, 5 filtros, o que é que aconteceu? Eu preciso de 5 filtros com a máxima urgência. Menos de 20 minutos eu quero os filtros aqui. Ele entendeu. Passou a fiscalização, ainda apanharam um arrastão. Os outros 4 não conseguiram apanhá-los. Fugiram. E sem ter falar, porque se eu dissesse que estavam os barcos a pescar no Dande, eles bastavam ver uma luz, eles afastavam-se do sítio. E era difícil a fiscalização apanhar. Não, porque também ia ter o mesmo problema que eles têm. É muito difícil fiscalizar o alto mar. O mar é muito difícil fiscalizar. As pessoas é que têm que ter noção que não devem fazer mais nada. Porque aqui na terra tem estrada. Se eu tapar a via de onde vai para ali, eu sei que ele vai passar naquela estrada, eu apanho. No alto mar não. Eu desvio, tudo é estrada.
Desaparecem por quê? Porque eles vêm fazer o arrasto junto à costa, principalmente na foz do rio, que é de onde o peixe vai desovar. Se eles fazem o arrasto, apanham o peixe ovado. Então, ficamos sem peixe. É como eu chegar à maternidade e matar as mulheres todas grávidas. Acaba a espécie humana. Eles têm que pensar que hoje eles estão a estragar o mar. Amanhã, quando chegarem à terceira idade, já não vão ter como. Porque o filho dele, o neto dele, já não vai encontrar nada porque ele estragou tudo. Então, se eles não pensarem no futuro dos filhos, não no deles, porque eles vão para a velhice, o mar acaba. Eu tenho uma empresa de mecanização agrícola, faz serviços de gradagem e charruagem, aplicação de calcário, faço tudo um pouco. Presto serviço a particulares na zona do Ambuí e da Quilenda. Tento ver qual é o serviço que tem que fazer, se a área está boa para ser lavrada ou não, para onde é que eu devo ir. Mas como o trabalho é pedido antes, quando vou para a zona eu já sei para onde vou. Se for grandes áreas vou fazer a verificação primeiro, depois é que a máquina vai trabalhar. Estou neste trabalho desde 2021, em geral o trabalho é feito nos dias que chove pouco, ou os agricultores pedem, apesar deste ano estar a ser muito difícil, porque não há dinheiro. O povo não tem dinheiro para mandar lavrar, então estou sem trabalho praticamente. O trabalho não para, se ele não tem dinheiro, não pode pedir trabalho. O ano passado tivemos a seca, este ano tivemos muita chuva e a produção foi muito fraca mesmo, porque o produto estragou-se no campo. Então o povo não tem dinheiro. Eu decidi entrar, eu estava nas pescas e sempre disse que quando chegasse à terceira idade vinha continuar na agricultura no sítio onde nasci. E cá estou. Antes da agricultura eu era mestre de pesca de alta e costeira. Era mestre de pesca, pescava peixe de fundo, peixe só de qualidade. Eu tripulava a minha embarcação e andava com 5 homens. Em geral ia para o mar à terça-feira e só regressava à sexta-feira. Quando fiz a pesca, já tinha a ideia de quando chegasse aos 60 anos, regressar para a minha terra, a base, o sítio onde eu nasci. Então voltei, que tinha terras aqui, e vim começar a fazer agricultura. Eu acho que sou uma mulher de sorte. Fui beneficiada pelo PEDA com financiamento para a criação de aves com produção própria. Então tive que começar a fazer primeiro a produção, para fazer a ração, semear milho, feijão, o cajão de cajã. Muita gente se calhar não conhece o feijão guandu ou a muzenga, como eu conheci daqui, que é para substituir a soja. Porque se eu fizesse a ração com soja, eu não podia cultivar a soja, mas a soja para a ração tem que ser estruzada. E não tem estruzor, teria que ir ao Acucunga. Então iria ficar muito dispendioso a criação de galinhas com soja. Então faço com o cajão de cajum, faço o milho, o sorgo, que é a maçambala, o maçango. A maçambala e o maçango não dão muito, porque aqui essa área tem muito pássaro e eles comem o maçango e a maçambala toda.
O girassol também dá bem. Este ano não tirei muito porque choveu demais, choveu muito mesmo e a produção estragou toda. Mas tenho tentado fazer pouco. Agora estou com 520 galinhas. Galinhas, galos e galinhas. Estou ainda a começar, que é para aproveitar os ovos, para a comercialização. Os frangos, se forem em mais que a quantidade que deve ter, porque só se pode ter pelo menos um frango para 8 galinhas, que é para não haver um stress. São descartados, são vendidos. Como já era ideia, a gente vem fazer, porque a agricultura não é coisa fácil. Porque tu tens que pensar, se não chove, o ano passado nós tivemos seca, não produzimos quase nada. Este ano tivemos chuva em excesso. Estragou tudo outra vez. Então fica um bocadinho difícil. Aqui a agricultura tem que ser irrigada. O sítio onde eu estou não tem rios. Fiz algumas represas para conter a água da chuva, para preservar a água, chove, não deixá-la perder. Fiz algumas represas, mas é muito dispendioso fazer as represas. Isso eu acho que seria do governo a fazer isso para que as populações ficassem no sítio onde estão e não migrassem para Luanda. Porque todos estão aí para Luanda, acham que vão viver melhor. Às vezes não vão viver melhor, então vão viver pior. Mas como abandonaram tudo aqui, depois não querem regressar. Fiquei admirado quando encontrei lá uma mulher com muita garra. E vi lá as galinhas que ela cria, vi lá os gados, bovino, suíno, caprino e o nível de maquinaria que ela tem. É uma senhora que está sempre que nós contactamos ela, está presente para poder expor. E essas exposições que nós fizemos nas festas da Gadela também ajuda de forma particular para que nossos produtores agrícolas tenham espaços para poder fazer essa troca. E a Dona Otília, neste caso, é uma senhora que tem ajudado muitos produtores. Eu dou graças a Deus porque não é fácil. Muitos jovens estão a se perder, às vezes têm muita preguiça, querem só do nada já ganhou, mas eu dou graças porque a Dona Otília recolheu-me e estou aqui a trabalhar com ele para assistir. Represas faz um buraco, qualquer coisa, que eu digo, um buraco grande onde a água vai ficar aí contida. Tens que ver se precisas de impermeabilizar a área ou não. Eu, por acaso, a minha que eu tenho aqui não preciso porque a área é impermeável por natureza. A água fica ali e não se perde, só de vaporização. Ela não sai daí, não escorre, não vai. Creio que não. Eu acho que não tenho medo. Nem de morrer eu tenho medo. Diversos tipos de trabalho. Quando tem para ir para o campo, preparar a terra, vou. Quando não tiver, ajudo os homens que estão aí no galinheiro. Qualquer tipo de trabalho que tiver aqui. Quando não tiver trabalho na máquina, faço. Nas pescas, sim, porque participei das divas em vezes seguidas. Não ganhei, mas entre milhares de mulheres, ser uma das 40, já é uma dádiva, não é? Já alguém olhou para ti, eu que estava no alto mar, ninguém me via, por isso ficava um bocado difícil. Cheguei aqui em 2023, foi a gala há 2 semanas dos melhores de 2023 no Amboim. Eu fui a melhor na agricultura, é porque estão a olhar para mim. Não, também um bocado de sorte, porque é preciso sorte para as pessoas olharem para ti, olharem para aquilo que estás a fazer, porque às vezes as pessoas fazem muito e ninguém dá valor nenhum. Não, do sonho. Eu tudo o que faço, eu estou aqui, estou com 68 anos,
estou a fazer agricultura, não é porque vá viver da agricultura. Se não ficar para os meus filhos, esses filhos que eu tenho ficam com a agricultura. Não se vai perder, nada se perde. Se ficar a área lavrada, se eu desaparecer, de certeza que alguém vem cuidar disso e vai continuar o meu sonho. Os jovens têm que ser mais ousados e pensar que começar a fazer um trabalho não é para ganhar amanhã. É para ganhar daqui a uns anos e, quiçá, não ganhar nada, mas sempre fazer cara levantada, fazer o melhor. Não sei porque não pensei nisso, porque eu acho que quando a gente é vivo, as pessoas conhecem, mas quando a gente morre, por mais querido que seja, passando os tempos, não vamos conhecer. Uma pescadora, uma agricultora. A Gabela é uma terra maravilhosa, onde eu cresci, onde aprendi a ser quem eu sou. Tenho boas lembranças